Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós estamos com a intérprete Camila. Nós vamos falar com você sobre evolução biológica, é assunto para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Quais são os objetivos principais desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, com essa aula, pudesse compreender as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, e que você seja capaz de argumentar sobre as diferentes formas que existem para explicar as origens das espécies. Bom, vamos lá. Vou começar falando aqui de um conceito, que é fixismo. Existem dois conceitos básicos quando se trata de evolução. Você tem as ideias do fixismo e do evolucionismo. O fixismo defende a ideia de que todas as espécies se mantêm sem alterações ao longo do tempo, desde o seu surgimento até os dias atuais, ok? Então, segundo o fixismo, um ser vivo, do jeito que ele foi criado e existiu há milhões de anos atrás, ele é igual até hoje, ok? Já o evolucionismo tem a seguinte ideia: todos os seres vivos sofrem transformações ou modificações ao longo do tempo. Então, ao contrário do fixismo, o evolucionismo defende a seguinte ideia: animais ou seres vivos quaisquer que existiram há milhões de anos atrás, eles sofreram modificações com o decorrer desses anos. E hoje, por exemplo, organismos que existem durante todo esse tempo, eles seriam diferentes, teriam características diferentes dos organismos que viveram na Terra antigamente. O foco da nossa aula é falar sobre evolução biológica, então nós vamos falar basicamente do evolucionismo. Para começar a falar disso, é importante lembrar o nome de um naturalista muito importante para a ciência, que foi o Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi um francês, por isso o nome difícil de falar, né? Que viveu entre 1744 e 1829. Como eu disse, um naturalista, né? Uma pessoa que estuda a natureza. Antigamente não tinha essa coisa de biologia, física e química, né? Nós tínhamos filósofos, nós temos até hoje, obviamente. Nós tínhamos os naturalistas, e os naturalistas, quem estudava as ciências da natureza, que hoje foi dividida em vários grupos aí. Ele publicou um livro chamado Filosofia Zoológica, em 1809, que foi o livro mais famoso aí, que ele publicou, falando aí das suas ideias, e nós vamos ver aí as ideias de Lamarck. A partir daqui, como já deu para perceber, vou chamá-lo de Lamarck, é muito comum entre os professores e é muito utilizado nas aulas, fica bastante didático. Bom, Lamarck propôs que os organismos, então, eles poderiam se adaptar ao ambiente. Vemos aqui à esquerda a fotografia de um tamanduá, e ao tamanho, olha só o tamanho da língua do tamanduá. Abaixo, temos aqui um desenho de um pato, destacando aqui a pata dele, né? Que tem essas membranas entre o que nós poderíamos chamar aqui de que seria referente aos dedos. E à direita aqui, ainda abaixo de adaptação, nós temos aqui um pássaro que tem um bico muito comprido. Qual que é a ideia de Lamarck sobre essas características? Segundo Lamarck, esses seres vivos, eles teriam desenvolvido mais esses órgãos de tanto utilizá-los, de tanto se esforçar com esses órgãos. Segundo a teoria de Lamarck, então, a língua comprida do tamanduá seria de tanto ele tentar alcançar lá as formigas dentro do buraco das formigas, e cada vez mais essa língua ia ficando mais extensa e ele poderia passar isso então para os seus descendentes. Seria a ideia de Lamarck aí. A mesma coisa que para as patas membranosas desses pássaros, como os patos, que são capazes de nadar com grande eficiência, e a mesma ideia do bico aqui de uma ave que consegue caçar os seus peixes com mais facilidade se ela tiver o bico comprido. Então a ideia de Lamarck é a ideia da adaptação. Isso é importante
porque o Lamarck foi um dos primeiros evolucionistas que marcaram a história da ciência e foi um dos primeiros a propor a ideia de adaptação, dos seres vivos se adaptarem. Essa ideia do órgão ser usado e com isso ele se desenvolvendo mais foi chamada de lei do uso e desuso. Ela fala assim, então, as partes do corpo mais usadas desenvolvem-se e as que não são atrofiam. Eu gosto de usar o exemplo da academia. Eu, como você pode ver aqui, apesar de eu ser forte, sabe? Eu não sou musculoso. Agora, eu posso ir para a academia e malhar, não é verdade? Eu posso malhar, me alimentar bem e malhar. Se eu malhar aí durante 2 anos, pode ser que eu aumente muito a minha massa e eu ganhe um aumento dos meus músculos. Ou seja, lei do uso e desuso. As partes do corpo mais usadas, mais trabalhadas, podem se desenvolver. Então, essa é a ideia de Lamarck. É uma ideia que a gente consegue ver na nossa vida real. A musculação é um exemplo disso. E a mesma coisa se você não usar alguma parte do seu corpo. Eu não sei, é muito comum pessoas na família ou você mesmo ter tido uma quebra de um membro, né? Quebrar um braço, quebrar uma perna. Comigo já aconteceu isso, e aí você tem que usar aquele gesso. Aí você usa o gesso ali durante 1, 2 meses, e apenas nesse período curto, de até 2 meses, quando você tira o gesso, o seu braço que ficou parado está muito mais fino do que o outro braço. Isso também tem a ver com a lei do uso e desuso, ou seja, como eu não estava usando o braço, ele atrofiou, a musculatura se atrofiou. Essa ideia, ela persiste do ponto de vista para a musculatura em geral. A musculatura, se ela desenvolver, ela aumenta. Se você não usar aqueles músculos, ele tende a atrofiar. E a outra ideia de Lamarck era que essas características poderiam ser passadas aos descendentes. Seria a lei dos caracteres adquiridos. Bom, aqui eu já vou conversando sobre essa ideia, mas já colocando isso em xeque aqui. Então, as características adquiridas ao longo da sua vida são transmitidas para os descendentes. Então, é assim, se eu fizer musculação, meu filho vai nascer musculoso? Ou porque eu fiz musculação, meu filho, quando crescer, vai ficar musculoso sem precisar de fazer musculação? Ou será que meu filho vai parecer muito mais comigo de quando eu era pequeno? Deixo essa pergunta aqui para a gente resolver daqui a pouco. Como que Lamarck tentava provar a sua ideia? Vamos pensar aqui no uso e desuso. Ele usou um exemplo de comparar serpentes, né? Ou nós conhecemos aí cobras. Veja essa figura acima aqui, ó, direita aqui, que está acima. Nós temos aqui uma serpente que ainda tem um vestígio de membros, né? Ou seja, um vestígio como se ela tivesse um bracinho aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Deixa eu ver, acho que a cor branca aqui vai dar. Aqui, ó. Então, essa serpente, ela tem ali membros vestigiais. E aí você olha a figura abaixo, essa serpente aqui já não tem esses membros. Então, Lamarck usou esses exemplos, que realmente existem na natureza, para defender a sua ideia. Que essa serpente de cima aqui, por não precisar de usar os membros, porque ela rasteja, esse membro teria se atrofiado ao longo de milhares dos anos e passando aos seus descendentes, e acontece que ia chegar um ponto que a serpente não precisaria mais ter membros. Essa é a ideia de Lamarck, ok? O exemplo mais comum que é dado nas salas de aulas é o das girafas, que muitos dizem até que não foi Lamarck que deu esse exemplo, foi um jornal que publicou as ideias de Lamarck e usou as girafas como exemplo. Qual era essa ideia aqui? Nós temos aqui girafas de pescoço mais comprido e girafas de pescoço mais curtos. Essas girafas de pescoço curto, elas, na necessidade de se alimentar, por causa da falta de arbustos, de vegetais mais baixos, ela tinha que esforçar, né, esticar esse pescoço para alcançar as árvores, e esse pescoço, então, aos poucos, ele se desenvolveria mais,
até o pescoço ficar mais comprido. E aí os seus descendentes, então, adquiririam essas características. Quando a gente pensa em pescoço, a gente pode pensar também que existem tribos, né, africanas que têm o costume, a mulher, de colocar uma argola no pescoço e, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai colocando argolas cada vez mais longas e realmente você consegue esticar o pescoço de uma pessoa assim, ok? O problema aqui isso vai ser passado para os seus descendentes? Essa mulher que esticou o pescoço com as argolas, o filho dela vai nascer com o pescoço esticado? Tá aí a pergunta de novo para você. Foi aí que veio Charles Darwin. Não quer dizer que as ideias de Lamarck não eram boas. As ideias de Lamarck despertaram a curiosidade de muitos outros naturalistas que vieram debater essas ideias e trazer evidências e provas científicas para tentar saber se aquilo estava correto ou se tinha outras possibilidades. E um grande naturalista que trabalhou nisso também, um dos mais famosos dentro da ciência, foi Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. Ou seja, ele é praticamente uma geração após a de Lamarck. Eles estavam vivos no planeta Terra ao mesmo tempo por um período muito curto de tempo. Também um naturalista, ele publicou o mais famoso livro, eu poderia dizer, da ciência, né, que é A Origem das Espécies, foi publicado em 1859. Quais seriam as ideias de Charles Darwin? Bom, segundo Charles Darwin, os seres vivos descendem de um ancestral comum. Então ele foi um dos primeiros a falar isso. O ambiente vai selecionar os indivíduos melhores adaptados para viver em um determinado lugar e tempo, o que ele chamou de seleção natural. Então Charles Darwin já vem com a ideia de que os seres vivos teriam um ancestral comum, que no decorrer de milhares de anos, com o passar do tempo, seriam selecionados pelo ambiente e cada vez iam ter indivíduos com características diferentes. E essas características, se elas fossem benéficas, se elas fossem boas para lutar pela sobrevivência, esses seres vivos permaneceriam. Se elas não fossem boas para lutar pela sobrevivência, eles pereceriam, morreriam e não deixariam descendentes e aquela espécie ali poderia deixar de existir. Essa é a ideia, então, chamada de seleção natural. O que mais que Charles Darwin propôs? Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres. O que é isso? Basta olhar para nós seres humanos. Todos os seres humanos são da espécie Homo sapiens, ou seja, indivíduos da mesma espécie. Mas ninguém é igual a ninguém, né? Um tem uma cor do olho, o outro tem outra cor do olho, cor da pele, várias tonalidades, variações imensas, cabelo, altura. Então, mesmo dentro de uma espécie, você tem grandes variações. É isso que ele está dizendo aqui. E todo organismo tem grande capacidade de reprodução. Então, todo organismo tem capacidade de reprodução e é uma capacidade grande desde que as condições ambientais sejam favoráveis a isso. O que Darwin está falando aqui, então, bate de frente com algumas ideias de Lamarck, né? Primeiro que Lamarck não falou que poderia existir um ancestral comum e ele não falou dessa seleção, do ambiente selecionando os indivíduos mais aptos. Então, no caso das girafas lá, que é um dos exemplos relacionados à teoria de Lamarck, em que girafas de pescoço curto, ao forçarem o pescoço e eu esticar esse pescoço para pegar galhos mais altos, essa ideia de que os filhotes dessa girafa nasceriam com pescoços longos, Darwin já questiona ela. Fala assim, não, existem girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. As de pescoço curto não vão conseguir sobreviver porque não vai alcançar o alimento. Dependendo da região onde essas girafas existem, e é muito na África, por exemplo, nós temos girafas, né? Onde tem algumas árvores altas, onde tem folhas mais verdes e essas girafas precisam se alimentar. As que têm pescoço curto vão morrer. Se elas morrerem, como é que elas vão deixar descendentes? Mesmo se elas tiverem filhote ali, vão ter filhote, mas vão morrer os filhotes porque não conseguem se alimentar, não estão adaptados ao ambiente. Segundo a ideia de Charles Darwin, então, as girafas que já tinham um pescoço mais comprido
iam predominar, iam se reproduzir, iam deixar descendentes, e com isso nós íamos ter futuramente só girafas de pescoço comprido. Essa seria a ideia geral em que Charles Darwin traz aí, e é uma ideia que é contrária à ideia de Lamarck. Segundo Charles Darwin ainda, somente alguns indivíduos chegam a uma fase adulta, né? Quando você pensa no mundo, e tirando fora o ser humano, quando a gente pensa no mundo natural mesmo, muitos seres vivos não chegam a se tornar adultos. Temos aqueles exemplos, as tartarugas que são super protegidas aí em várias praias, porque para o filhote chegar, sair do ovo e chegar até a praia, muitos são caçados no meio do caminho, por gaivotas, entre outros animais. Em uma determinada população, certos indivíduos possuem características que lhes proporcionam condições mais favoráveis à sobrevivência. Isso eu falei com vocês, existem características que tornam o organismo mais bem adaptado e mais forte para sobreviver a determinadas condições. Tem mais. Os organismos mais aptos serão capazes de deixar mais descendentes. Foi o que nós chamamos de seleção natural. Então, a seleção natural ela atua como um mecanismo de evolução sobre os indivíduos que podem manter ou melhorar o grau de adaptação do meio. Essa é a ideia de seleção natural. Vamos ver aqui uma visão geral de seleção natural. Eu fiz uma figurazinha para representar isso de forma resumida. Então, nós temos condições ambientais. Deixa eu até usar a canetinha aqui. Acho que o amarelo vai colar bem aqui. Ó. Nós temos aqui, então, condições ambientais. Essas condições, elas vão agir sobre todos os organismos, só que alguns organismos, são bem adaptados e conseguem enfrentar essas condições. Se eles são bem adaptados, eles vão ter o quê? Sucesso reprodutivo, vão conseguir reproduzir e deixar descendentes que futuramente vão mantendo após gerações essa espécie viva. Do outro lado, as condições ambientais, elas podem agir sobre organismos que não estão bem adaptados, organismos não adaptados. Se eles não estão adaptados a essas condições, eles podem morrer. E aí eles não vão ter sucesso reprodutivo, não vão deixar descendentes. E isso pode fazer com que haja uma descontinuidade da espécie, ou seja, que essa espécie não persista ao longo dos anos no nosso planeta. Essa é a ideia de Charles Darwin. Existem várias evidências que colaboram com as ideias de Charles Darwin. Ele não simplesmente falou isso. Ele fez uma viagem de 5 anos explorando principalmente as Américas, inclusive o Brasil, e a ilha de Galápagos, que é muito famosa, entre outras ilhas. E ele foi comparando os animais, ele foi junto com paleontólogos, encontrando registros fósseis de animais que viveram antigamente que não vivem mais. Ele encontrou várias evidências que fortaleciam a sua ideia, e com isso a ideia de Lamarck ela acabou perdendo a sua força, porque Darwin tinha não só as ideias, mas ele tinha evidências e provas de que a ideia dele era mais coerente. Na próxima aula nós vamos falar mais especificamente da seleção natural, dos tipos de seleção natural, e eu vou destacar mais algumas evidências aí que colaboram com a teoria da seleção natural, ou a teoria da evolução baseada na seleção natural de Charles Darwin. É isso. Como ideias principais, nós vimos que existiu o fixismo, que acreditava que os animais não se modificavam ao longo de milhares de anos, sempre do jeito que eles são hoje, eles eram antigamente. O evolucionismo, que já pensava o contrário, né, mostrava que os seres vivos, né, eles se modificam no decorrer de milhares de anos. Nós falamos da ideia de Lamarck, que foi um dos primeiros evolucionistas, e portanto ele foi importante, e ele já tratou de adaptação, ele trouxe a lei do uso e desuso. E falamos aqui um pouco de Charles Darwin, que é lembrado principalmente por causa da teoria evolucionista por meio da seleção natural, onde os organismos mais bem adaptados são selecionados e, portanto, devem perdurar no planeta. É isso. Aqui algumas referências bibliográficas.
No mais, bons estudos!